Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje... Bola, será que Gabigol será reserva ou titular diante do Corinthians nesse sábado? E a Arrascaeta vai para o jogo, será relacionado? Temos também informações de bastidores do Flamengo, porque teve pedido de inquérito contra o presidente Rodolfo Landim. A gente vai falar sobre esse assunto delicado e que mostra que a eleição já começou no Flamengo. Tudo bem que o pleito é só no fim de 2024, mas nos bastidores, tanto a oposição quanto a situação já estão fazendo os movimentos aí no xadrez do Flamengo para ver quem vai ganhar a eleição no fim de 2024. Temos também o provável time do Flamengo para pegar o Corinthians nesse sábado. Muitas informações para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece no Flamengo. Galera, quero dar um recado aqui para vocês, porque é raro, mas aconteceu, eu participei de um podcast para falar um pouco da minha vida, da minha trajetória no jornalismo, falar sobre a minha vida pessoal. Chorei, sorri, ri, foi bacana demais o podcast que eu compareci, que eu tive a honra de comparecer. Foi o podcast da Isabelle Benito, referência no jornalismo, trabalha no SBT também. O nome do podcast é Tá Benito Podcast. Eu vou deixar o link aí na descrição da minha participação. Tá bacana demais. Se você quiser conhecer um lado do Vene Casagrande que ninguém conhece, eu tenho certeza que você vai conhecer, porque lá a Isabelle conseguiu me fazer abrir, o que é bem difícil, e ela conseguiu. Eu vou deixar o link aí, bacana demais o podcast dela, vale a pena conferir, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse bate-papo, tá bom? Vamos para as informações. É o seguinte, o Flamengo aprovou aí a renovação de contrato com a PixBet. Foi uma reunião no Conselho Deliberativo, e para quem não lembra, contrato até dezembro de 2025 vai render ao Flamengo 90 milhões de reais. A gente já havia comentado esse assunto. A forma de pagamento será 20 milhões de reais à vista, 14 milhões de reais no dia 5 de janeiro de 2024, 14 milhões de reais no dia 6 de agosto de 2024, 14 milhões de reais no dia 5 de janeiro de 2025, 14 milhões no dia 5 de maio de 2025 e, para finalizar, 14 milhões no dia 5 de agosto de 2025. E nessa reunião do Conselho, teve conselheiro, vários conselheiros, na verdade, reclamaram: mas a gente ficou sabendo do contrato através de uma matéria do jornalista Vene Casagrande. Isso é um absurdo. Gente, esse é o meu papel. E, de fato, eu vou encarar isso aí como um elogio, porque se eu fiz isso, é sinal que eu fiz um bom trabalho. E eu informei de maneira bem correta, exatamente como os conselheiros puderam ver na reunião do Conselho Deliberativo para poder aprovar o contrato. É apenas o meu trabalho. Muito obrigado pelos elogios aos conselheiros que reclamaram nessa reunião do Conselho Deliberativo. Falando sobre campo e bola agora, galera, antes da gente falar do assunto polêmico aí envolvendo Rodolfo Landim, Gabigol provavelmente será banco novamente. A provável escalação do Flamengo é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Thiago Maia ou Arrascaeta, ele foi relacionado, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. A dúvida é essa, se joga o Thiago Maia ou o Arrascaeta. No treino dessa sexta, pelo que eu soube, o Arrascaeta ficou entre os reservas. Está voltando de contusão. Não vai me chamar a atenção, não vai me surpreender se o Arrascaeta iniciar no banco de reservas. Mas esse aí é o provável time do Flamengo para pegar o Corinthians. Vocês fariam alguma alteração? Botariam o Gabigol? Quero saber a opinião de vocês aí em relação ao Gabigol. Lembrando que, caso o Gabigol fique de fato no banco de reserva, será a terceira partida consecutiva que o Gabigol fica como opção no banco de reservas. Isso mostra, e mesmo com o Pedro muito abaixo tecnicamente, isso mostra como o Gabigol caiu de produção nesse momento da temporada. Ele precisa voltar a jogar um bom futebol. Galera, vamos para o assunto polêmico aí agora. Pedido de inquérito contra Rodolfo Landim. O que aconteceu? No começo da noite dessa sexta-feira, um grupo de sócios do Flamengo, entre eles Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do clube, protocolou um pedido no Conselho Deliberativo de comissão provisória de inquérito contra Rodolfo Landim por infração disciplinar com o montante das multas com treinadores. O valor chega próximo aí a 50 milhões de reais. Nesse documento que a gente obteve acesso, eles disseram o seguinte, os sócios: no exercício dessa responsabilidade, o senhor presidente, como é notório e amplamente noticiado pela imprensa, demitiu 6 treinadores sob contrato, tendo arcado com o pagamento de pesadas multas resilitórias para 5 deles.
Dentre várias reportagens sobre o assunto, é possível mencionar o teor das matérias realizadas pela CNN2 ou Terra 3, que apontam que o senhor presidente onerou os cofres do Flamengo em aproximadamente 50 milhões de reais. Os números oficiais são desconhecidos, dada a pouca transparência do tema. Pois é, o que está acontecendo? Começou a política, galera. Os sócios ali que assinaram essa carta, obviamente são da oposição. Eles tentam fazer com que algo seja... O que o Rodolfo Landim seja investigado por conta dessas demissões e esse alto valor aí gasto com multa rescisória. O Flamengo respondeu de maneira oficial minutos depois e respondeu o seguinte, abre aspas, esse é mais um ataque da oposição que, tentando ferir a gestão atual, ataca o próprio Flamengo. Não cabe inquérito por conta de pagamento multa rescisória decorrente de demissão de treinador, porque, pelo Estatuto do Flamengo, a admissão e a demissão de treinadores são prerrogativas do presidente do clube. Todos sabem no Flamengo que o presidente do clube tem plenos poderes estatutários em relação a contratos e distratos de prestação de serviços do futebol. Podemos até um dia mudar o estatuto, mas desde sempre foi assim e só mesmo ataques políticos patéticos e oportunistas podem justificar esse pedido de inquérito. É bom que se diga que, se fosse possível abrir inquérito, deveria ser aberto em face à gestão anterior do clube, no caso Eduardo Bandeira de Melo, que demitiu o treinador Dorival Júnior em 2013, um dos 14 treinadores da gestão anterior, e não pagou a multa rescisória devida, gerando uma indenização de aproximadamente 14 milhões de reais, em valores históricos, que teve que ser paga em 2020 pela gestão atual. Ou seja, a maior indenização de treinador paga por essa gestão foi derivada da inépcia da gestão anterior, e não se viu pedido oportunista de inquérito. Aos rubro-negros fica a mensagem que a hora agora é de trabalho árduo para retomar o caminho das grandes vitórias, às quais nos acostumamos nesses últimos 4 anos. Chega de politicagem pequena, o Flamengo é muito maior do que isto. Fecha aspas. Bom, galera, isso aí fica claro que isso aí é política. A bem verdade é essa. A oposição entrou com um pedido de inquérito contra Rodolfo Landim. A situação, que no caso é a atual gestão do Flamengo, respondeu. E vamos ver qual será a postura do conselho, do presidente do conselho deliberativo em relação a esse pedido. De fato, gente, assim, eu vou ser bem sincero, eu acompanho o Flamengo desde 2017. E todo ano político é um porre, porque é isso, vai ser isso aí o tempo todo, só que dessa vez começou muito antes do que eu imaginava. Estamos em outubro de 2023 e as movimentações de bastidores já iniciaram. E vai ser assim até a eleição em 2024. Resta saber o seguinte, quem será o candidato da situação? Quem será o candidato da oposição? Isso a gente não sabe, mas a gente sabe que tanto a oposição quanto a situação já estão trabalhando aí nos bastidores para tentar fazer com que a eleição ganhe ares de, digamos, de muita disputa nas urnas. Para finalizar, galera, o Alan, que operou, passou por uma cirurgia, ele deixou o hospital após cirurgia no tornozelo e disse que daqui a pouco está pronto para retornar. Eu lamento muito, ele falou, nação, ocorreu tudo bem, daqui a pouco estou pronto para defender o manto novamente. Isso daqui a pouco vai demorar, né? A verdade é essa. E eu lamento muito, um jogador que custou aí 9 milhões de euros, mais ou menos, aos cofres do Flamengo, a pedido técnico do Sampaoli, e quando o jogador veio, foi pouco utilizado pelo treinador argentino. Inclusive teve um jogo que foi emblemático. Ele preferiu deixar o Davi Luiz improvisado como volante e botou o Alan no banco de reservas. Aí quando o Alan entrou, acabou se machucando. Mas enfim, que ocorra tudo bem aí no processo de recuperação do volante Alan. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.